80 tiros. 80 tiros de fuzil na direção de um carro. Salve, salve! Eu sou Edmar Alcântara e este é o canal Entre Estantes. Infelizmente não é com muita alegria que eu faço esse vídeo, mas é necessário falar sobre esse assunto, porque é o que está acontecendo na sociedade brasileira, é aquilo que está nos alcançando enquanto posicionamento do Estado, ação do Estado brasileiro, e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Isso é algo que interfere diretamente na nossa dinâmica social, e este canal se propõe a falar sobre dinâmica social, sim, além de outras coisas que você já sabe, e a gente não vai ficar oculto neste debate. Bom, infelizmente, talvez você não tenha acontecido, você não saiba, mas ocorreu no último dia 6 de abril, 7 de abril, por aí, 6, acho que 6 ou 7, num domingo, um extermínio de uma pessoa, foi uma execução de uma pessoa, que poderia ser mais pessoas, mas felizmente apenas uma pessoa faleceu. Eu estou dizendo apenas uma pessoa porque tinham outras pessoas dentro do carro e essas pessoas saíram-se ilesas, por um milagre, por uma sorte, o que você acreditar, enfim. Mas o Exército Brasileiro, 10 representantes do Exército Brasileiro, 10 soldados, abriram fogo contra um carro que tinha características de um carro que tinha participado de um assalto na região onde esses soldados estavam. Eles abriram fogo com 80 tiros de fuzil neste carro. Saldo da história: um homem negro, músico, foi assassinado diante da sua esposa, do pai da sua esposa e do filho que estava no carro também. Também um transeunte que passava próximo, um catador de latinha, segundo informações da mídia, foi atingido também nas costas e está em coma no hospital até o presente momento. Bom, o que isso tem a ver com toda a dinâmica social que a gente vive? Bom, a gente sabe que o Estado brasileiro é um Estado genocida. Isso é bem claro se a gente pegar qualquer livro de história, né? Porque, como diz agora o ex-ministro da Educação, né, vai ter que reescrever a história. Enfim, qualquer livro de história do ensino médio retrata a truculência que foi a colonização portuguesa aqui no Brasil. A gente sabe que o primeiro grupo focal da ação genocida do Estado brasileiro foram os índios nos domos da terra. O segundo grupo foi o negro vindo de África, né, trazido forçadamente de África, numa diáspora que não foi espontânea, mas uma diáspora forçada. E esses dois grupos são grupos históricos e vítimas, né, da ação genocida do Estado brasileiro. É claro que ao longo do tempo da história do Brasil, foram incluídos outros grupos sociais na lista de genocídio do Estado, ou seja, mulheres, nordestinos e atualmente homossexuais, LGBTQI+, que acaba sendo... o Estado não tem... Esse grupo específico, o Estado não é majoritariamente o causador do genocídio, mas é oculto, é omisso, como no grupo das mulheres também o Estado é omisso. Quando uma mulher chega numa delegacia denunciar uma agressão do companheiro, não raro é atendida por um homem, e também não raro ouve gracinhas do tipo: o que você fez para ele te bater? Enfim, o Estado mostra a sua omissão frente a um crime, né, de tentativa de feminicídio que infelizmente tem crescido assustadoramente na sociedade brasileira. Eu também quero falar sobre isso, quero fazer uma pesquisa sobre isso, só pegando os exemplos de 2019, que já são grandes, e já dá para ter uma noção da catástrofe social que se tornou a sociedade brasileira. Mas vamos voltar ao assunto.
O Estado brasileiro é violento, o Estado brasileiro é genocida, a gente sabe muito bem disso, e a gente sabe que negros e índios foram os que mais morreram na mão nesse Estado, e continuam a morrer aos milhões na mão desse Estado. A gente sabe, saiu, né, uma pesquisa da violência brasileira, o mapa da violência brasileira no ano passado, mais de 61 mil pessoas foram assassinadas em 2018, e nesse universo de mais de 61 mil pessoas, 71% das pessoas que foram assassinadas eram de negros e pardos, não eram brancos. Então, essa informação dá-nos um panorama geral da loucura que é ser negro e ser não branco neste Brasil, a loucura que é viver numa sociedade em que nós somos alvos potenciais de sermos abatidos sem ao menos termos feito nada. Este senhor que foi assassinado no último dia 6, no dia 7, eu não estou me recordando, no último domingo, acho que foi 7, pelo Exército Brasileiro, ele era negro, músico e morador de periferia. E é sempre assim um cenário. O Exército, no início, tentou soltar uma nota dizendo que houve um confronto entre bandidos e a corporação e a guarnição que estava ali presente no local, só que o local era o local que foi o assassinato. Muitas pessoas habitam, né? Pessoas estavam ali, e os testemunhos vieram na hora e desmentiram o Exército Brasileiro, que depois teve que soltar uma outra nota dizendo que não tinha bandido nenhum. Mas é assim, a gente sabe que no Brasil não existe lei sumária, mas a gente trata esses acontecimentos como algo normal. Por exemplo, a polícia entrou em confronto com bandidos e executou o bandido. A gente trata isso com normalidade, como se o bandido merecesse morrer por ser bandido. Eu não estou aqui defendendo bandido, não quero defender bandido, não sou bandido, não tenho compacto nenhum com bandido. Porém, existe uma lei nesse país que a pessoa presa tem que ser levada a julgamento. E não existe lei sumária nesse país. Não existe lei sumária, portanto, a polícia não tem a autoridade legal de sair matando as pessoas porque é bandido, porque acha que é bandido, enfim. Uma coisa é o confronto, outra coisa são os autos de resistência que de uma forma muito curiosa cresce cada vez mais, né? Os autos de resistência é quando um policial mata alguém e alega legítima defesa, enfim. Tudo isso a gente tem que refletir. Claro que em um vídeo curto de 10 minutos a gente não tem como entrar num debate mais profundo sobre isso, porém a gente tem que entender o que está acontecendo na sociedade brasileira. O ministro da Justiça, o Moro, mandou uma lei, um pacote de medidas, né, para virar uma lei anticorrupção, enfim. E dentre muitas coisas lá nessa lei, ele diz que ele isenta o policial, o agente público, o agente que usa a força, né, como o direito à violência, que é constitucional, enfim, ele isenta esse agente público de qualquer culpa e põe, muito curioso, né, que ele põe no projeto de lei que o agente policial ou das Forças Armadas, enfim, pode matar. Ele não disse com essas palavras, mas traduzindo aqui para o nosso linguajar, ele pode matar desde que seja cometido por susto, forte emoção ou medo. Se essa lei do Moro, se esse projeto de lei tivesse sido votado e aprovado, esses 10 militares nunca seriam culpados por nada, porque esta lei do Moro iria afagá-los e eles estariam protegidos sobre essa lei. Então, assim, a gente precisa debater sobre essa lei, sobre esse pacote anticorrupção do Moro. A gente precisa debater sobre a violência policial e a violência estatal, tanto na polícia quanto nas Forças Armadas. E a gente precisa debater o genocídio do povo negro, o genocídio do povo LGBT, o genocídio das mulheres, o genocídio dos índios na sociedade brasileira. O que mais me assusta, e eu vi alguns posts nas redes sociais, é que pessoas que se autodeclaram pessoas cidadãos de bem, cristãos, defensores da família, estavam comemorando a ação do Exército, dizendo, dentre outras coisas, que o cara não deveria ser santo, que o Exército Brasileiro estava de parabéns e que o presidente Jair Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil por conta disso.
Aí eu fico imaginando, se pessoas que recebem treinamento, a gente entende que pessoas do Exército recebem treinamentos para a zona de guerra, zona de conflito, em que as tensões estão super afloradas, em que tem que ter um treinamento no âmbito militar, mas também um campamento psicológico. Eu acredito que eles recebam esse treinamento. Se essas pessoas que recebem esse treinamento dado pelo Estado brasileiro com o nosso dinheiro, eles abriram fogo num carro com 80 tiros de fuzil, você imagina um cidadão que não passa por treinamento pegar em arma e nessas confusões que existem na sociedade, o que vai acontecer com a sociedade brasileira quando os cidadãos de bem puderem portar arma, puderem ter a posse de arma, coisa que esse governo prometeu em campanha e que, se depender dele, isso vai acontecer. A gente precisa refletir sobre a sociedade que a gente está querendo, sobre a sociedade que a gente vive e sobre aquilo que a gente quer e precisa ter. Se nós fôssemos uma sociedade combativa, se nós fôssemos uma sociedade igualitária, se nós fôssemos uma sociedade que pensasse nos outros, a gente não estaria nessa tranquilidade, nessa parcimônia que a gente está hoje. Se isso aqui fosse Paris, e eu não estou dizendo Paris de 1789, não, da Revolução Francesa, eu não estou dizendo Paris de 1848, da Comuna de Paris, não. Não, estou dizendo Paris de 2019, que estava pegando fogo lá 3 semanas atrás por conta da reforma da Previdência de lá, por conta dos direitos trabalhistas que o Macron está tirando de lá. A Paris que bota fogo em carros, que quebra tudo. Enfim, estou falando da Paris de agora. Se nós fôssemos combativos, o Brasil estaria como a Paris de 2019. Não estou falando da Paris do século XIX, não. De 2019. Mas a gente é uma nação, infelizmente, que fica bestializado, assistindo tudo como se nada fosse com a gente. Precisamos acordar, precisamos reagir, senão o próximo pode ser eu, pode ser você. Tenho certeza que eu já indiquei esse livro, mas a atual conjuntura me faz indicá-lo novamente. Se você não leu, é uma chance de você ler esse livro. Ele é do Cas R. Sustein. Eu tenho certeza que eu indiquei, porque eu não sei falar o nome do autor, e até agora eu não sei falar o nome do autor. Mas o livro é A Era do Radicalismo. Entenda por que as pessoas tornam-se extremistas. É um livro muito, muito bom, muito bom. Eu li, tá todo rabiscado, obviamente, a lápis, né? Eu já falei que eu rabisco o livro a lápis, todo comentado, enfim, todo grifado. Eu já indiquei esse livro em um vídeo, tenho certeza, estou indicando novamente, porque a emergência dos acontecimentos pede que eu indique novamente esse livro. A Era do Radicalismo, do Cas R. Sustein. É isso. É isso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Dê um like, curta, inscreva-se no canal se você não está inscrito. E vamos reagir. A gente precisa debater o que está acontecendo na sociedade. A gente precisa reagir para que os próximos alvos não sejamos nem eu e nem você. Eu sou Edmar Alcântara, este canal é Interessante. E acima de tudo, e além dos acontecimentos, é caminhando junto que a gente chega lá e a gente precisa estar junto. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até lá.